Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, está em todo lugar, define o nosso mundo, mas que muita gente coça a cabeça para explicar: o capitalismo. Afinal, o que é essa força tão poderosa que move praticamente tudo ao nosso redor? Nosso roteiro de hoje é uma verdadeira viagem no tempo e nas ideias. A gente começa definindo o básico, depois volta lá nas origens, vê como o sistema se transformou, coloca na balança os prós e os contras, e no final a gente se pergunta: e agora? Para onde vamos? Então, vamos lá, direto ao ponto. Para entender o capitalismo, a gente precisa primeiro desmontar essa máquina complexa que, querendo ou não, dita o ritmo do nosso dia a dia. Essa pergunta de US$ 1 milhão, não é? A gente vive, trabalha, consome dentro desse sistema, mas na hora de explicar o que ele é de fato, a coisa complica. Ok, vamos simplificar. Na essência, a ideia é a seguinte: as ferramentas para criar riqueza, as fábricas, as fazendas, a tecnologia, são de pessoas ou empresas, não do governo. E o objetivo número um de tudo isso, lucro. É isso que faz a roda girar. E essa roda se apoia em 5 pilares. A propriedade privada é a base de tudo. O lucro é o combustível. A economia de mercado é o campo de jogo, onde a oferta e a procura dançam sem parar. O trabalho vira uma mercadoria, que se troca por um salário. E a concorrência? Bom, a concorrência é aquela força que, em teoria, nos empurra para sermos melhores e mais eficientes. Mas espera aí, como foi que a gente chegou nesse sistema? Porque ele não surgiu do nada, né? Foi o resultado de uma mudança gigantesca, uma verdadeira revolução que começou lá no finalzinho da Idade Média. Antes disso, o mundo era feudal. Pensa num sistema onde poder era sinônimo de terra e o seu futuro já estava escrito. Nasceu servo, morre servo. Fim de papo. A economia era basicamente de subsistência. Aí vem o capitalismo e, literalmente, vira essa mesa. O poder sai da terra e vai para o capital, ou seja, para o dinheiro e para as máquinas. E com isso, tudo muda. Surgem novas classes, como a burguesia, e o foco vira totalmente o comércio e o acúmulo de riqueza. E essa frase de Adam Smith, ela é genial. Ele, que é considerado o pai da economia moderna, basicamente disse o seguinte: quando cada um corre atrás do seu, uma mão invisível acaba organizando o mercado de um jeito que beneficia todo mundo. É a busca pelo lucro individual que, quase que por mágica, gera o bem coletivo. Uma ideia que causa polêmica até hoje. E essa ascensão foi um processo. Primeiro, o poder dos senhores feudais foi diminuindo, enquanto o dos comerciantes nas cidades só aumentava. Depois, com as grandes navegações, uma enxurrada de riquezas de outros continentes chegou na Europa. E o golpe final no sistema antigo? A Revolução Industrial. Com suas máquinas e fábricas, ela consolidou de vez o poder nas mãos de uma nova elite, a dos industriais. Agora, um ponto super importante. Não existe um capitalismo. O sistema do século XVIII é bem diferente do que a gente vive hoje. Entender essa evolução é fundamental para sacar o nosso presente. A gente pode dividir essa história em 3 grandes fases. Primeiro, o comercial, a era das caravelas e da busca por ouro. Depois, o industrial, a era das chaminés, do barulho das máquinas e da vida na cidade grande. E por fim, o financeiro, que é a nossa era, dominada não mais por fábricas, mas por telas de computador, onde fortunas se movem na velocidade da luz. Isso nos leva a uma realidade. Não existe capitalismo puro em nenhum lugar do mundo. O que a gente tem é uma variedade de modelos. De um lado, países mais focados no livre mercado. Do outro, lugares com um forte estado de bem-estar social, que oferece saúde e educação. São todos capitalistas, mas, digamos, com temperos bem diferentes. E claro, um sistema tão poderoso assim é o centro de um debate que parece não ter fim. Agora a gente vai encarar de frente essa discussão, olhando os argumentos mais fortes dos dois lados da moeda. De um lado, os defensores celebram a capacidade incrível de inovar, o crescimento que de fato tirou milhões da pobreza e a liberdade de escolha que temos hoje. Do outro lado, os críticos apontam a conta, a concentração de renda absurda, as crises financeiras que quebram países, o custo ambiental de um crescimento que parece infinito e, claro, a exploração da mão de obra em nome do lucro. E para não ficar só no papo, olha esse gráfico do Reino Unido. A fatia do bolo que vai para o 1% mais rico simplesmente dobrou em cerca de 30 anos. É um padrão que a gente vê em muitos lugares e que joga lenha na fogueira do debate. Isso é justo ou é uma falha grave do sistema?
E essa crítica não é nova, viu? Lá no século XIX, gente como Charles Dickens já mostrava o lado sombrio do progresso. As histórias dele sobre trabalho infantil e poluição parecem assustadoramente atuais quando a gente pensa nas condições de trabalho hoje em dia e na crise climática. As perguntas, no fundo, continuam as mesmas. E agora, vamos olhar para frente. O capitalismo do nosso século está se transformando de novo. E talvez seja uma mudança tão grande quanto foi a própria Revolução Industrial. A tese é que o jogo mudou. Saímos da era das fábricas e entramos na era da informação. Hoje, as empresas mais ricas do mundo não vendem só produtos físicos. O capital mais valioso delas é invisível. São os nossos dados, os algoritmos, as plataformas digitais que moldam o que a gente vê, compra e pensa. E aqui vem uma ideia ainda mais radical de Yannis Varoufakis. Ele foi ministro da Economia da Grécia e é um baita crítico do sistema. Para ele, o que a gente tem hoje nem é mais capitalismo. O capital ficou mas tão poderoso que ele matou o próprio sistema e criou outra coisa no lugar, um tal de tecnofeudalismo. Pensa bem, segundo essa teoria, quando a gente entra numa plataforma como a Amazon, não estamos mais no mercado aberto. A gente está num feudo digital, um reino particular onde a empresa dita todas as regras. O objetivo do capital dessas empresas não é só produzir coisas, é nos modificar, prever e influenciar nosso comportamento para extrair valor de cada clique. E isso tudo nos deixa com uma pergunta, que dá até um frio na espinha, né? Será que, assim como o capitalismo nasceu das cinzas do feudalismo, a gente está agora, neste exato momento, vivendo o nascimento de um sistema totalmente novo? Um sistema que talvez ainda tenha a cara do antigo, mas que funciona de um jeito completamente diferente? Bom, a história, como sempre, está sendo escrita. E nós estamos bem no meio dela.